Olá pessoal, irmão Pedro aqui, mais um vídeo. No vídeo de hoje eu venho conversar com vocês a respeito do que o Senhor me falou depois de 21 dias de jejum e oração, até o dia 22 de dezembro de 2023. Roda a vinheta! Não tem vinheta. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Ok, aqui estamos. Conforme eu já tinha falado no vídeo anterior, aqui vocês estão vendo aqui em destaque, no dia, no final do mês de, eu acredito que em um dos vídeos eu falei a data errada. Falei que tinha sido no começo de dezembro, não, mas foi final de novembro. O meu filhinho de 2 anos, nós tivemos aquela experiência durante o nosso devocional, onde ele falou o número 22, perdão, nós perguntamos 22 o quê? E ele falou 22, Jesus voltando. E, e aí nós brincamos ali, eu e meu filho, na hora. Jesus tá voltando agora, filho? No próximo dia 22 ele. Sim, sim. E aí guardei aquilo, tô resumindo bastante. Se você quiser, tem um vídeo aí. E aí, a partir dali, ah, o Senhor mostrou no outro dia para mim esse versículo de Apocalipse 22:12, que é esse que está em destaque aqui, esse exato mesmo versículo. E de lá até aqui, até o dia 22, do dia 1º até o dia 22, eu e minha esposa estivemos em jejum com esse tema, nos preparando como se Jesus fosse voltar no dia 22. Durante esse caminho, muitos apontamentos começaram a aparecer, enfim, estudos, insights, informações que vão chegando, pessoas que vão tendo sonhos, visões, por toda a internet, pessoas falando, inclusive filmes, vários trechos assim, onde teoricamente mensagens subliminares apontando para esse dia estavam presentes e estavam. Todas elas, na verdade, depois no meu último vídeo, no penúltimo vídeo, nós descobrimos que elas estavam apontando para o solstício de inverno, né? Um, onde, segundo a cultura celta, uh, existe um marcador no Stonehenge, que é aquele monumento antigo que tem lá no Reino Unido, onde a cultura celta, os magos celtas, enfim, quem lá construiu aquilo lá, eles, quando é solstício de inverno, existe uma determinada marcação que acontece astronômica lá naquele local, enfim. E nós sabemos, de conhecimento geral, que a cultura celta ela adora a um deus é um deus cornífero, né? Deus, entre aspas, né? Com minúsculo, que eles chamam de Cernunno, que é um homem com galhadas de cervo. E nós entendemos a partir disso que todos esses apontamentos eram para esse dia. Nós sabemos que o inimigo não pode marcar data para nenhum acontecimento global, ainda mais que venha a garantir uma coisa ou outra, ou muito menos o inimigo vai marcar data para o arrebatamento. Mas eles podem apontar para uma data onde eles vão fazer eventualmente algum ritual, alguma coisa assim, não sei. Também não entendo nada disso. A questão é que a motivação e a observância prática que eu e minha esposa tivemos a respeito dessa mensagem que nós recebemos foi de nos consagrarmos até o dia 22, como se Jesus fosse voltar no dia 22. E isso foi um excelente exercício. E hoje eu tô aqui para falar para vocês o que o Senhor ministrou no meu coração a partir desse versículo que primeiramente nos impactou para que nós entrássemos nesse propósito. Eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O versículo termina aqui, mas também tem algo interessante aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Isso, essa informação do versículo 13, a princípio não parece estar tão conectada assim com esse tema que nós estamos falando, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque agora eu vou compartilhar um sonho que eu tive com vocês. Eu sonhei que eu estava numa batalha. Que dia foi? Foi no dia 21, o último dia do jejum. Sonhei que eu estava numa batalha. Nessa batalha,
eu não lembro, não consigo ter clareza de muitos detalhes, como a gente chegou ali e tal. Eu sei que tava eu, tinha outras pessoas ali. Acredito que nós éramos um pequeno grupo de pessoas, um pequeno grupo de guerreiros, talvez 5, 6 pessoas além de mim. E nós estávamos ali em meio a uma batalha. Era um chão lamacento. E eu sentia que a gente já estava naquela batalha há muito tempo. Era espada pra cá, soco pra lá, desvia daqui, desvia de lá. O chão lamacento, eu lembro que a minha armadura, a armadura que eu utilizava, era uma armadura, como é que eu vou te dizer? Era uma armadura bem simples, né? Era como se fosse uma armadura de um soldado, que eu imagino, um soldado romano. Ou não sei, pode ser mais antigo. Pode ser uma armadura que tu imagine Josué lutando em Jericó. Uma coisa bem básica, assim. Lembro que eu tava com a minha roupa de baixo, era tipo aquele saiotezinho, sabe? Característicos. Então, eu tinha ali um peitoral, um escudo. ah, eu não tinha. Eu não tinha espada, eu tinha um machadinho, capacete, a sandália. E a gente tá naquela batalha e eu sentia que quando aquela batalha dava volta, ela dava loopings, né? E aí, de repente, quando eu me dei conta que ela dava loopings, olha que interessante, eu via como se eu visse por um filme. E eu via que por trás de mim, eu via como um filme porque eu via a cena de fora, embora eu estivesse vivenciando aquele personagem que eu tava vendo. Então, por trás de mim vinha uma serpente muito grande, e ela devia ter, mentalmente, assim, eu tentando arrazoar, uh, eu eu acredito que ela tivesse entre uns 16 metros ou uns 20 e poucos, sabe? Ela era muito grande. Vamos colocar 20 metros ela tinha de comprimento. Ela tinha uma cor prateada, com algumas manchinhas assim mais escura. E ela era obviamente grossa, mas conforme chegava no pescoço, no pescoço, né? Cobra não tem pescoço. Mas conforme chegava perto do crânio, era mais fina, assim, mais ou menos dessa. E aí o crânio dela era maior, assim, projetado, ah, em forma triangular, assim, mesmo. E aí, só que quando ela chegava por trás de mim, nenhum problema, nenhum momento senti medo durante o sonho. Só quando ela chegava, eu via do sonho, na visão do sonho, que ela tava ali. Ah, porém, deixa eu mudar aqui a tela, porque eu tô falando bastante aqui, né? Porém, quando ela chegava perto de mim, sem precisar olhar pra trás, eu sabia que ela tava atrás de mim. E eu pegava aquele machadinho que tava na minha mão, já não tava mais combatendo a pessoa que tá na minha frente, e só virava assim. E quando eu fazia isso, eu atingi, como se eu atingisse num golpe só, eu dividi o crânio dela em dois, e ela ficou assim, como se fosse desfigurada. O crânio caiu, abriu a cabeça dela no meio e pegou um pouco do restante do corpo dela. Digamos como se pegasse assim, sabe? E só que no corpo dela, né? Então, esse único golpe foi suficiente para matar ela. E quando a gente matava ela, a gente tinha vitória. Mais uma coisa interessante. No que a gente estava naquela batalha ali, era engraçado porque eu tinha a sensação que aquela batalha já era pra ter acabado, porque nós já tínhamos derrotado um outro grande inimigo, né? O grande inimigo, né? Como se fosse o vilão maior. Mas aquela serpente fazia com que aquilo continuasse acontecendo. Para quem já está inteirado dos assuntos e tal, dos sinais do firmamento, quem acompanha, digamos, o, o canal Yeshua, do irmão Eduardo, ah, já sabe que já deve ter conseguido fazer a associação. Essa serpente, ela fazia, foi o entendimento que eu tive quando eu acordei. Essa serpente é o que fazia a gente ter aquela sensação de estar num looping eterno e interminável, mesmo que a gente já tivesse obtido a vitória. Então, quando eu dei esse golpe, e um golpe só foi suficiente para matar ela, foi muito interessante, porque eu não precisei ser avisado, né? Eu só peguei e virei para trás, assim, eu mal olhei para ela. Eu só olhei para ver o estrago que tinha feito. E, e foi simples, foi fácil, mas precisou de um momento exato. Precisou do momento exato em que ocorreu a aproximação dela ali comigo e eu percebesse, virasse e combatesse ela. Enfim, esse sonho
Como eu disse, essa serpente, ela era quem já está acostumado, enfim, com a questão dos sinais do firmamento, vai entender. Essa serpente representava ali o Ouroboros. Quem assistiu a série Loki, segunda temporada, entende o conceito de Ouroboros. Ouroboros era aquele princípio que era responsável por administrar, por criar o looping temporal, né? Aquele sem começo e sem fim. Mas olha, eu realmente eu não tinha conectado esses pontos até agora. Olha só, eu fiz o jejum de 21 dias com esse tema, nesse versículo 12. No final do jejum, Deus me deu esse sonho, somente agora. Por isso que é sempre bom a gente compartilhar as experiências que a gente tem. Às vezes não é para nós. Às vezes é para a gente passar para frente para a edificação da igreja, né, do corpo de Cristo. Então, quando eu tive esse sonho, eu tive baseado no versículo 12. Mas eu fiz o jejum baseado no versículo 12, mas quando eu tive o sonho no último versículo, no último dia, esse sonho está falando sobre o versículo 13. Como assim? Só um momento. Versículo 13, como assim? Dessa forma. Não tem nada de repetição mais. Acabou a repetição, porque Jesus declara no versículo 13: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus é o princípio e o fim. Ele é o começo e o fim. Ele é o Alfa e o Ômega. E esse golpe, eu compreendo que esse golpe que eu dei, na verdade, eu estava vivenciando, não se tratava de mim, eu estava vivenciando como o próprio Cristo, a obra do próprio Cristo, o Filho varão, né? O verdadeiro valente, né? O próprio Cristo. E isso representa a vitória dele, representa a entrada no versículo 13. O versículo 13 é: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, queridos, o que eu gostaria de dizer é bem simples. Acredito que o tempo está acabando. O motivo pelo qual eu e minha família nós jejuamos esses dias, ele continua bem vivo para nós. Quer se preparar porque Jesus está voltando, os dias se aproximam e ele tem galardão para cada homem segundo as suas obras. Estejamos firmes, sejamos fiéis, sejamos intensos na nossa oração, no nosso jejum, no nosso devocional, fazendo de tudo para pedir perdão diariamente, porque diariamente pecamos. Aquele que diz que não tem pecado não está na verdade. O apóstolo João nos fala isso. Não está na verdade. Nós temos que ser sinceros, nós pecamos todo dia, por mais que nos esforcemos. Então, sigamos zelosos, pedindo perdão a Deus todo dia, melhorando a cada dia e sendo zelosos na nossa busca e temor dele. Que o Senhor nos ache na sua vinda com uma vasilha extra de azeite. Não somente o suficiente, não, eu sou cristão, eu vou ali na igreja e tal, tenho uma vida ok. Isso é simplesmente ter a lamparina acesa. Mas não é necessário que você tenha a lamparina acesa nesses tempos. Nesses tempos é necessário que você tenha azeite extra, porque vai chegar um momento que a coisa vai ficar tão difícil e que se você não tiver o extra, sua fé vai naufragar. Você precisa ter o a mais, então faça esse a mais. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Se você achou esse sonho, essa visão interessante, compartilhe também com alguém. Se inscreva no canal. Eu tenho visto que muita gente assiste os vídeos, mas não se inscreveu ainda no canal. Inclusive assiste vários vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal. Então se inscreve para que essa mensagem ela chegue mais longe. Deixa o seu like para que essa mensagem também chegue mais longe. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.